Glória a Deus, queridos. Que a graça e a paz do nosso Senhor seja com a vida da igreja. Amém? Boa noite, queridos. É muito bom sempre poder estar com vocês aqui nessa casa, cultuando ao Senhor em comunhão com os irmãos. E hoje, essa é a data que muitos não, alguns irmãos aqui importantes fazem aniversário, não é verdade? Tem o Pastor Ivo está aí? Pastor Ivo, Pastor Israel, só gente importante, tá vendo, gente? Seba, né, Seba? Seba tá por aí. Seba e minha sogra, cara, né? Eita, agora, tá vendo? Né? Cara, minha sogra é demais, tá no Rio de Janeiro, viajando, curtindo umas férias, os netos tiraram férias, então ela aproveitou para ir para o Rio, não é verdade? Sogrinha, te amo, tenho você como mãe, tá? E aos que não casaram ainda, eu costumo dar esse conselho, gente, assim, minha sogra é top demais, sabe? Inclusive, eu não gosto nem de piada de sogra, eu não curto, não. Então, provavelmente, se você fizer uma piada de sogra, eu não vou rir. Então, assim, você não acha que eu... tá? Não fica triste comigo, não. Tá? É que minha sogra é muito top. Então, você que vai casar, você fica esperto, porque, assim, sabe aqueles contratos de adesão, que tem aquela letrinha pequena assim, sabe? Então, com sogra é assim. A pegada é essa. Entendeu? Então, assim, e Jesus transforma a nossa vida, amém, irmãos? Mas, geralmente, o fruto não cai muito longe da árvore, não, entendeu? Então, eu escolhi bem a sogra, tá? Então, escolha bem também, porque é contrato de adesão, vai o pacote, amém? Então, os solteiros aí, tá? Fiquem ligados nisso aí, amém? Que bom que você está aqui com a gente, você que nos visita. Você também que nos assiste pela internet, que Deus te abençoe, minha família lá no Rio também está nos assistindo. Beijo, amo vocês. E vamos à palavra do Senhor em nome de Jesus. Convido a igreja a abrir a palavra do Senhor no livro de Atos. Atos dos Apóstolos ou Atos do Espírito Santo de Deus, não é verdade? O texto vai ser projetado, Atos capítulo 3, do verso do 1 ao 10. Amém, irmãos? Posso ler? Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele e então Pedro disse: olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto pôs-se de pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Provavelmente a conversão do primeiro crente assembleiano, não é verdade? Ele já era do reteté, já saltando, entrando, louvando a Deus. E quando todo o povo viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele o mesmo homem que costumava mendigar sentado à porta do templo, chamada Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhe tinha acontecido. Amém, irmãos? O tema da minha palavra nessa noite é: Deus não quer ninguém de fora. Posso ouvir um amém da igreja? Deus não quer ninguém de fora. Vamos orar? Pai, nós te louvamos, Senhor. Nós te agradecemos por esse culto, pela liberdade, ó Pai amado, de estarmos na Tua presença, e pedimos, ó Pai amado, que o Teu Espírito Santo fale ao coração do Teu povo. Eu peço, ó Pai amado, que nessa noite o nosso coração seja terra fértil, Senhor, fértil para receber a boa palavra, a boa semente que é o
teu evangelho, Pai. O teu evangelho, ó Pai amado, é o poder de Deus para aqueles que creem. Então eu creio no poder transformador da tua palavra, Pai. Eu creio que vidas hoje aqui nessa noite serão mudadas. Eu creio, ó Pai amado, que histórias, ó Pai amado, começarão a ser reescritas a partir de hoje pela tua graça. E quanto a mim, Senhor, eu peço que o Senhor tenha misericórdia, ó Pai amado, da minha vida. A minha intenção aqui e o meu desejo, Pai, é ser canal de bênção sobre a vida dos meus irmãos. E eu sempre oro por isso, Pai. Limpa o meu coração. Tira, ó Pai amado, do meu coração qualquer motivação egoísta, qualquer motivação, Pai, que não agrade o teu coração. Essa é a minha oração, ó Pai amado, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, Jesus certa vez disse: em verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e outras maiores, porque eu vou para o Pai. Irmãos, a igreja primitiva, ela acreditava nisso. Essa jovem igreja que nasceu em Pentecostes, ela acreditava que era responsável por continuar a obra de Jesus aqui na terra. Aqui nesse texto, nós lemos a cura, é um texto muito conhecido por todos nós, a cura do paralítico que estava à porta do templo. Ele era deixado ali, irmãos, todos os dias. E você vai entender daqui a pouquinho melhor por que isso acontecia. Mas a vida desse homem mudou. A vida dele mudou porque ele teve um encontro com Pedro e com João, irmãos. E esses homens, eles andavam com Deus. Essa era a diferença. Essa é a diferença dos encontros que nós fazemos. Se nós andamos com Deus, qualquer encontro que a gente venha a ter, poderá ser, pela graça de Deus, um encontro extraordinário. Essa igreja, irmãos, era uma igreja que se dedicava de coração à palavra de Deus. Eles oravam fervorosamente todos os dias. Eles tinham comunhão, irmãos. Eles tinham unidade. Eles andavam juntos, eles partiam o pão, e diz a palavra que havia grande temor do Senhor. Olha, estamos no início do ano e é o período que a gente costuma fazer metas, não é verdade? Então, assim, eu não sei quais são as suas metas para o ano de 2020, mas que a sua principal meta para esse ano seja andar com Deus como esses homens demonstravam. Anda com Deus, que o emprego que você está precisando, mais cedo ou mais tarde o Senhor vai abrir a porta. Anda com Deus, que os seus relacionamentos eles serão ajustados. Anda com Deus, que a pessoa certa que você precisa para casar, para constituir sua família, vai chegar. Anda com Deus, que mais cedo ou mais tarde, por mais que o teu filho esteja longe, ele virá e estará diante do Senhor, servindo ao nosso Deus. Amém, queridos? Anda com Deus. Se você andar com Deus, anda com Deus e descansa, porque as demais coisas Ele vai fazer, porque Ele nos ama. Amém, queridos? Essa igreja, queridos, era uma igreja que ela entendia que Deus não queria que ninguém ficasse de fora. Era uma igreja viva, era uma igreja forte, uma igreja vibrante, uma igreja que entendia a sua missão. Irmãos, eles se sentiam dignos de serem humilhados por Jesus. Essa era a igreja. Hoje o crente moderno, ele não quer perder uma unha por Jesus, não é verdade? Essa é a verdade. Eles se sentiam dignos quando sofriam, quando eram humilhados pelo Senhor. Eles sabiam, irmãos, qual era a sua missão. Essa igreja aqui representada, queridos, por Pedro e João, eles não cometiam os erros que a gente hoje, como igreja, comete. Os erros que nos afastam de Deus, os erros que comprometem o nosso acesso a Deus e comprometem o acesso das pessoas ao Senhor. E que erros são esses? Então, esses são os tópicos da minha palavra. Eu quero destacar 3 erros, irmãos, que nós cometemos e que essa igreja aqui não cometia. O primeiro erro é fazer acepção de pessoas.
Eles não faziam, irmãos, acepção de pessoas. Nós temos falado que o nosso Deus, Ele é um Deus acessível e realmente que Ele não quer que ninguém fique fora da sua graça. Irmãos, Deus não quer que ninguém que ninguém permaneça no inferno. Essa é a expressão mais correta, porque as pessoas ouvem a gente pregar o Evangelho, ouvem a gente falar de Jesus e costumam nos criticar que nós somos aqueles que ficam lançando as pessoas no inferno, não é verdade? E Jesus fala muito sobre o inferno. Você lê o Evangelho, você vai ver que Jesus se refere demais ao inferno, à condenação, ao juízo. Mas, irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Deus não lança as pessoas no inferno. Isso é um equívoco. Deus não lança ninguém no inferno. O homem, na realidade, ele já está no inferno sem Deus. Essa é a realidade. Sem Jesus, nós já estamos condenados ao inferno. E esse é o desejo de Deus, resgatar as pessoas que já estão condenadas. Paulo fala a Timóteo, diz assim, olha Timóteo, Deus deseja que todas as pessoas, quantas pessoas, irmãos? Todas sejam salvas e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Pedro mesmo vai dizer, olha queridos, Deus é extremamente paciente, e Ele não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Por isso, irmãos, Deus nos enviou Jesus, para que através dele, através do sacrifício no Calvário, hoje nós pudéssemos ter livre acesso a Deus. O problema, queridos, é quando a gente faz acepção de pessoas e que nós queremos escolher aqueles que podem e aqueles que não podem se achegar a Deus. Queridos, aquele paralítico, ele era deixado todos os dias ali. Ele ficava do lado de fora, ele ficava à porta, e você pode perguntar, ele nunca entrava? Não, ele nunca entrava, ele sempre ficava do lado de fora. Irmãos, havia uma lei que está escrito lá, você pode ler depois com calma, lá em Levítico 21, que fala da perfeição física. São vários versículos que vai tratar disso aí, mas um deles diz assim, olha, nenhum homem que tenha algum defeito estará qualificado, seja ele cego, aleijado, mutilado, deformado, ou tem o pé, o braço quebrado, e continua. Essa era uma lei que falava dos portadores de deficiência. Irmão, só que havia uma interpretação errada da lei. Porque essa lei era para os sacerdotes. Essa lei era para os descendentes de Arão. Eles não podiam ter imperfeição física. Mas por quê? Porque eles apontavam, irmãos, para o grande sumo sacerdote que viria depois. Eles apontavam para Jesus, que seria perfeito não só fisicamente, mas espiritualmente, que viria depois sem pecado. Amém, irmãos? Era ali, a antiga aliança, é a sombra das coisas que viriam ainda acontecer. Então, essa lei, ela apontava para a perfeição do Messias, apontava para a perfeição de Jesus. Queridos, nós não podemos exigir das pessoas aquilo que Deus não exige. Não podemos fazer isso. Nós não podemos privar as pessoas de adorar a Deus. Nós não podemos, irmãos, a gente não pode ser barreira para que as pessoas venham a entrar por aquelas portas e venham a se achegar a Deus. Sabe por quê? Porque elas virão, irmãos, e elas precisam vir da maneira que estão. Aqui é o ambiente da graça. Aqui é o ambiente da transformação. É aqui
onde as vidas serão mudadas, mas as pessoas precisam se achegar a Deus, e a gente não pode bloquear. Jesus é a porta, então a gente não pode ficar na frente da porta e falar assim, não, aqui não é bagunça, aqui, como diz o ditado popular, aqui não é casa da mãe Joana, aqui não entra da maneira que você quer, não, irmãos, nós temos que apontar para a porta, e falar, venha, e, irmão, nós vamos receber adolescente que fala palavrão, amém? Nós vamos receber pessoas que mentem, sim. Nós vamos receber, irmãos, pessoas com vícios. Nós vamos receber todo tipo de pessoas, irmão. Nós vamos receber jovens que não estão casados e estão com a vida sexual ativa. Nós vamos receber. Mas Deus não quer que ninguém fique de fora, irmãos. Todos têm o direito de ter acesso a Deus. Quer ver? Eu vou dar Agora eu vou mexer com coisa séria. Ó. Eu vou dar um exemplo prático, quer ver? Você vai entender melhor. Porta dos Fundos. Especial de Natal, amém? Todo mundo está comigo? Quem não sabe, levanta a mão. Todo mundo sabe, né? Vou fazer uma pergunta aqui. Alguém aqui orou pela salvação desses meninos? Fala assim, Senhor, salva essas vidas, Pai. Eles estão em treva, estão cegos. São prisioneiros do príncipe deste século. Liberta, Pai. Em nome de Jesus, salva essas vidas. Que essas vidas venham a ter acesso ao Senhor e venham se render a Jesus. Alguém fez isso aqui, irmãos? Mas a gente ora, irmãos. Vou já dizer, eu também não orei, não. Eu só orei no momento que o Senhor estava me entregando essa mensagem, que o Espírito estava ministrando no meu coração, aí eu orei. Mas a gente não ora. Mas a gente ora pela nação brasileira. A gente ora para que a nação brasileira se renda ao Senhor. A gente ora para que Jesus seja o grande dono dessa nação. A gente ora para que Campo Grande inteira venha servir ao Senhor, não é verdade? Mas esses meninos não são brasileiros. Ah, pastor, mas é muita falta de respeito, é um absurdo, isso não é arte, isso zomba, isso ofende Jesus. Imagina, estivesse falando do seu pai, queridos, eu entendo tudo isso. Concordo com você, mas nós como igreja, irmãos, temos que entender que o nosso campo de batalha não é Facebook, Instagram. O nosso campo de batalha é com o joelho no chão. Nós operamos em outro nível, irmãos. O nosso nível é da oração, o nosso nível não é de ficar em rede social manifestando indignação. A nossa guerra, o lugar onde nós batalhamos é no secreto, é lá que a gente vai orar pelas pessoas que nos perseguem, é lá que a gente vai orar pelos nossos amigos do trabalho, que a gente quer que esteja aqui dentro, é lá, é no secreto, irmãos, é falando com Deus, é lá. Parece que a gente não, a gente sabe, mas a gente tem a dificuldade de colocar em prática as estratégias que o Senhor nos dá. É na oração, irmãos. Esses apóstolos dessa igreja, eles andavam com Deus. Inclusive, eles estavam entrando no templo na hora da oração, eles estavam indo orar. E assim também deve ser a nossa vida como igreja, irmãos. A gente não pode dizer, olha, isso aqui merece salvação. Esse aqui não. Esse aqui é bem vestido. Vem para cá, vamos lá na nossa igreja. Não, esse aqui é meio esquisito, fala palavrão. Esse aqui é meio chato. Não. Esse aqui deixa de lado. A gente não é porteiro de templo, irmãos. Nós manifestamos a graça do Senhor. Amém? Essa é a igreja que o Senhor quer. Essa é a igreja que o Senhor deseja. Esse é o desafio de sermos igreja, irmão. É esse, não é ficar selecionando quem vai ou quem não vai se chegar a Deus. Talvez você possa
não acreditar no que eu vou falar, mas é verdade. Aquele camarada lá que estava preso, lá dos 9 dedos, até aquele rapaz lá, até aquele cidadão, tem direito de ter acesso a Deus e ter salvação em Cristo Jesus, se assim o quiser, amém? Pode, irmãos, pode parecer que eu estou brincando, mas não é. Não é brincadeira, não. Irmãos, o Evangelho mostra isso. Jesus na cruz, o que Jesus fez? Salvou bandido. Não foi verdade? Se Jesus é o mesmo ontem, hoje será eternamente. Jesus salvou bandido na cruz, porque Jesus não pode salvar bandido hoje, irmãos? Não é verdade? Sim ou não? Sim, irmãos, sim. Olha, eu sei que não é fácil, irmãos, mas a gente precisa orar e a gente precisa crer que a graça do Senhor, ela é capaz de transformar a vida de qualquer ser humano, por pior que ele seja. Irmãos, eu olho para a minha vida. Todos nós aqui, irmãos, passamos pela fase da ignorância. Tempo da nossa vida em que ignorávamos a Deus, éramos rebeldes ao Senhor, como diz a palavra, éramos inimigos do Senhor, irmãos. Eu lembro quando eu tinha 18 anos, irmãos. 18 anos, eu ia com um amigo ia para a balada, e a gente chegava a 1h da manhã, estava num certo lugar, e olhava assim e falava assim, cara, isso aqui não está legal não. A gente pegava um carro, os mais novos não vão saber o que é isso, um carro chamado Tempra, a gente de Belfor Roxo, a gente saía, pegava via adulta, 200 por hora, e em menos de 10 minutos a gente chegava em Nova Iguaçu. Aí ficava mais um pouco em algum outro lugar e falava assim, não, isso aqui não está legal não, vamos lá para a cidade, vamos para Niterói. Pegava a linha vermelha, Avenida Brasil, Ponte Rio Niterói, 180, 200 com Tempra. Essa é a minha história, irmãos. Por muito pouco, Satanás não ceifou minha vida. Mas enquanto eu estava fazendo todas essas besteiras, tinha uma pessoa que estava de joelhos no chão orando. É a igreja que ora, irmãos. A igreja que ora é a igreja que dá acesso, que faz com que as pessoas tenham acesso a Deus. Esse meu grande amigo das besteiras é um rapaz que eu amo muito até hoje, tem um carinho muito grande, a gente sempre teve uma amizade muito boa. Ele é um cara muito honesto, irmão, sabe, assim, muito transparente com as coisas. Ele chega a ser engraçado, né? Ele não tem, assim, ele não mede o que ele vai falar, ele não é aquele cara que não, politicamente e tal, não, ele fala mesmo. E chegou no ano, não lembro agora se foi 2014, 2015, eu tenho amizade com ele até hoje, de vez em quando a gente conversa, o WhatsApp, o telefone, é uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande. E eu amo você, filho, Deus te abençoe. Quando numa conversa que eu tive com ele, eu falei assim, olha, Igor, eu vou ser ordenado pastor. E ele falou assim, você está brincando, Fabinho? Eu falei assim, não, estou falando sério, por que eu iria brincar? Não estou, a graça de Deus, não estou não. Ele falou assim, e ele falou assim, é o Igor, né? Ele falou assim, Fabinho, eu vou te falar uma coisa, cara, na boa, toda a galera lá da nossa infância lá, que a gente jogava bola, que a gente saía e tudo, se perguntassem para mim naquela época assim, ó, do meio de vocês aí vai sair um pastor, eu diria que o último seria você. É a graça de Deus, irmãos. Não tem a ver com o que eu sou, não tem a ver com o que você é, tem a ver com os méritos, irmãos, do Calvário. São os méritos do Senhor. É o sangue derramado, é a graça que muda a nossa vida, é a graça que transforma o nosso coração, é a graça que faz a gente um dia amar o pecado e no outro dia odiar o pecado. É a graça e ela precisa estar disponível a todas as pessoas. A todos, irmãos, a todos. Não tem nada a ver comigo. Não, irmãos, não. Tem a ver com Ele. É Jesus, irmãos. É Jesus. É o poder de Jesus. É o poder que há no nome dEle. É o poder do Senhor, irmãos. Essa é a grande diferença, queridos,
da religião para o evangelho, porque a religião é sempre um homem tentando artifícios, tentando fazer alguma coisa para ter acesso a Deus. O evangelho não, irmãos, é Deus vindo na direção do homem, dando livre acesso ao homem através do sacrifício de Jesus Cristo de Nazaré, amém? Essa é a nossa grande diferença entre o evangelho e a religião. Segundo erro, irmãos, que nós cometemos, a indiferença ao sofrimento alheio. Aquele homem estava ali todos os dias, irmãos. Só que desta vez ele pediu ajuda àqueles que andavam com Deus. Naquele dia ele recorreu a Pedro e a João. E a postura, queridos, dos apóstolos é algo tremendo, porque eles param. Eles param. O objetivo deles, o destino deles era cultuar o Senhor, era adentrar dentro do templo, adorar a Deus, mas eles param e dão atenção àquele homem. Eles, irmãos, eles mostram a disposição que a igreja tem que ter em ajudar, e eles não são indiferentes, irmãos. Nós precisamos estar atentos ao sofrimento das pessoas, irmãos. Esse mundo que a gente tem visto de Instagram, de Facebook, de rede social, sabe? Das fotos do cabelo, né? Como é que tem o tchan do cabelo, da maquiagem, da pose, das frases de efeito. Irmãos, não é essa felicidade toda, não. Não é. As pessoas estão postando isso, mas muitas, irmãos, não são poucas não, estão destruídas por dentro, precisando de Deus, feridas emocionalmente, decepcionadas com milhões de coisas, frustradas. E a gente precisa estar atento a isso, irmãos. Talvez a gente possa achar que o paralítico não é problema meu. Não é. E se Deus quiser que seja, sabe? Eu fico muito preocupado, irmãos, e eu acho estranho demais a dor do outro não causar dor na gente. Sabe, nós estamos vivendo nesse tempo em que a dor do outro não me afeta. A dor do outro não me abala. Irmão, Jesus se importava com as pessoas. Jesus tinha compaixão das pessoas. Certa vez ele olhou para as pessoas e falou assim: olha, eu tenho compaixão, eu estou vendo que eles estão aflitos, eles estão desesperados, como ovelhas sem pastor. Na multiplicação dos pães e peixes, Jesus falou assim: eu tenho grande compaixão desse povo, esse povo já está aqui há 3 dias comigo, sem comer, eles estão precisando de ajuda. Irmãos, Pedro e João, eles pararam ali, e eu penso comigo, irmãos, que algo muito importante aconteceu antes na vida de Pedro, que foi a sua restauração, que a gente conhece, que está lá em João capítulo 21, Pedro lá foi restaurado, teve um ministério renovado pelo Senhor, e o Senhor falou para ele por 3 vezes: Pedro, cuida das minhas ovelhas. Irmãos, o texto não fala isso, sabe, mas eu fico imaginando, será que Pedro não estava, quando parou e ficou olhando ali a vida daquele homem, será que ali dentro do coração de Pedro não estava, as palavras do Senhor não estavam ali ecoando dentro do coração dele? Pedro, cuida das minhas ovelhas, cuida das minhas ovelhas. Sabe, e ele para, irmãos, e ele para para ajudar. É Deus, isso significa Deus falando para a gente: olha, atenta para a necessidade do povo, olha, atenta para aqueles que precisam de uma palavra de esperança, consola o oprimido, cuida daqueles que estão precisando de ajuda. É o Senhor nos falando isso, irmãos. Mas nós somos indiferentes. Muitas vezes, insensíveis, sabe? Então, a nossa indiferença se manifesta pela expressão: e daí? Não é assim? A gente às vezes não fala, mas é o que a gente pensa. Pô, cara, fulano tá mal. Tá, e daí? Perdeu o emprego. Tá, e daí? Roubaram o carro dele.
E daí? Perdeu um ente querido, tá? E daí? Cara, esse povo vai para o inferno, tá? E daí? Eu não vou mesmo. É a nossa indiferença, irmãos. Nós estamos fechados no nosso mundinho, sabe? Parece, às vezes eu acho que nós estamos como, quando eu digo nós, irmão, a nossa igreja é uma igreja muito madura, a nossa igreja local é uma igreja muito saudável, mas quando eu digo a gente, é um movimento, sabe? É um movimento evangélico brasileiro, porque às vezes eu penso que a gente é como a família de Noé, a gente está dentro da arca, Deus já fechou a porta, começou a chover, não tem mais o que fazer. E vamos tocar a vida dentro da arca, até a água baixar e a gente pousar lá no Monte Ararat. Às vezes eu acho que a gente vive dessa maneira, irmãos. Nós somos insensíveis e indiferentes àquilo que as pessoas estão sofrendo. E o pior de tudo, irmãos, pior é quando isso acontece dentro da própria casa. Quando as pessoas da nossa família estão machucadas, estão feridas, e a gente não sabe. É a esposa que não sabe a dor do marido, o marido que não sabe a dor da esposa, o que ela está sofrendo. São os pais que não entendem o que os filhos estão sofrendo. Irmãos, não é pouco, tá? Não é pouco que jovens me procuram e conversam comigo e falam assim: pastor, tudo isso que a gente está conversando aqui, eu queria muito falar com meu pai e com a minha mãe. Só que se eu falar, vai piorar tudo. Eles não vão entender. Sabe, vai ser muito pior. A gente não tem compreendido, irmãos, os nossos filhos. Sabe? A gente tem sido indiferente à rotina deles. A gente não sabe com quem os nossos filhos andam. A gente não sabe como os nossos filhos estão na escola. A gente não sabe o que acontece com a vida deles, principalmente depois que chega uma certa idade. A gente não sabe mais o que está acontecendo. Eles se calam de um lado e a gente se fecha de outro, e aí segue vida como se tudo estivesse bem, e as coisas vão acontecendo, só que não estão, irmãos. Eu queria ler uma carta, um trecho de um e-mail que um adolescente de 16 anos mandou para um site de adolescentes também. Só que o Mimo está aqui com a gente hoje, não dá para ler, sabe? Mas assim, o teor do e-mail desse menino é que ele, com 16 anos, ele percebe que sente um amor diferente por outro menino da escola dele, outro colega. E ele pergunta o que fazer. E ele coloca em caixa alta: me ajuda, por favor. E eu pergunto, irmãos, não é um menino qualquer, não é. Você olha assim, um texto de 7, 8 linhas, você vê que o menino sabe pontuar, sabe acentuar palavras, o texto dele tem coerência, tem coesão. É um menino que não é um menino largado, está entendendo? Dá para ver. Dá para ver que é um menino que tem alguém que pelo menos que zela pela educação dele. Mas ele está pedindo esse tipo de ajuda. E eu penso, irmãos, quão indiferente está sendo a vida desses pais para que esse menino esteja fazendo isso. Nós somos a ajuda, irmãos. Nós somos a ajuda. Nós somos a resposta de Deus para isso. É a igreja. Há uns 4 anos atrás, uma menina adolescente falou assim: tio, eu queria tanto levar um menino no nosso retiro, um colega meu, eu gosto tanto dele. Só que o jeito que ele anda, tio, sabe, tal, os meninos vão zoar ele lá no retiro, eu sei. Será que tem que ser assim, irmãos? Até compreendo vindo de adolescente. Mas e de nós? Da igreja, já adulta e madura no Senhor. Irmão, se nós formos indiferentes, se a gente não der acesso
não permitir que as pessoas tenham acesso a Deus, e se a gente também não levar a nossa família diante do Senhor, irmãos, nós vamos abrir portas, nós vamos abrir caminho para que Satanás venha e destrua a nossa família. Certa vez eu ouvi que Satanás não brinca de ser Satanás. Então, irmãos, a gente não pode também brincar de ser crente, para que a nossa família não venha perecer, porque esse não é o desejo do Senhor. Mas, pastor, como que eu vou ajudar? Muitas vezes o que a pessoa precisa é de alguma coisa, de uma necessidade material, e eu não tenho, como é que eu faço? Irmãos, negativo. Ora pela pessoa. Aconselhe a pessoa de acordo com a palavra do Senhor. Dê ouvidos, irmãos. O que muitos estão precisando é de ouvidos. Que você pare, como Pedro fez, parou, para dar atenção para aquele homem. Pare e dê atenção para as pessoas. Você, irmão, já tem aquilo que de mais valioso você pode entregar a outra pessoa. É o Evangelho. É Jesus, você já tem, foi isso que Pedro falou, olha, nós não temos prata e nem ouro, mas aquilo que nós temos, nós te damos, em nome de Jesus, levanta. É o nome de Jesus, irmãos, é o nome de Jesus. A gente não pode ser indiferente, irmãos, porque Jesus, ele não fazia diferença entre as pessoas, e ele também não era indiferente às pessoas. Terceiro e último erro nosso é o desejo por ouro e prata. Irmãos, quando eu falo desse desejo, eu falo de uma avidez, sabe? Eu falo de uma ganância, eu não falo do que o pastor falou aqui, de que Deus pode sim multiplicar os nossos recursos, Ele é dono de todo o ouro e de toda a prata, e eu creio, irmãos, esse é o meu desejo, como pastor aqui nesse lugar, que Deus possa prosperar a tua vida financeira, porque eu tenho certeza que se Ele assim o fizer, o reino também vai crescer, porque você vai investir no reino. Posso ouvir um amém? Eu creio nisso, mas irmãos, olha o que estava acontecendo aqui. Esse paralítico, ele era colocado todos os dias. E qual era o objetivo de levar, que as pessoas tinham de levar aquele homem ali? Era adorar a Deus? Era cultuar o Senhor? Qual era, irmãos? Qual era o objetivo principal daquele homem estar ali? Não era conseguir um pouco de ouro e de prata? Aquele homem, ele não estava ali para conseguir a sua esmola, a sua grana, o seu din-din. Não é verdade? Não é isso? Ele não estava ali, em primeiro lugar, a sua prioridade ali, irmãos, não era buscar a Deus. Eu não estou sendo insensível à situação de vida dele, mas o fato é que ele escolheu um lugar, de certa forma, estratégico. Onde a passagem ali, a entrada e saída é a porta do templo. As pessoas entram, as pessoas saem e ali passam o quê? Pessoas o quê? Piedosas, pessoas com o quê? Com um coração bom e que vão ajudar ele a ter o quê? Os recursos que ele precisa. Só que, irmãos, é fato, a fé e a espiritualidade desse homem está em segundo plano, sabe? E eu fico pensando, trazendo isso para o nosso dia a dia, para a nossa realidade, aquilo que nós vivemos no Brasil, a gente percebe que tem muita gente que só se achega a Deus para querer um pouco de ouro e um pouco de prata. É isso que tem acontecido. Irmãos, quem tem filho, quem é pai, quem é mãe aqui nessa noite, vai entender melhor o que eu estou falando. Você imagina um relacionamento entre você e seu filho, onde o seu filho só se aproxima de você para pedir alguma coisa. Pai, me dá um dinheiro. O Eduardo até riu ali. Cadê o... Pai, me dá um tênis novo. Pai, e o meu game? Pai, e aquela viagem? Pai, o iPhone 20 já saiu, eu estou com 19 ainda. Não é assim? Irmãos, agora você imagina como a gente fica, o nosso sentimento como pai. E eu pensando nisso, irmãos,
o Espírito ministrou ao meu coração a palavra que está em Mateus capítulo 3. Deus diz assim: e eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu filho amado, que me dá grande alegria. Irmão, Jesus é o filho amado que dá muita alegria. Nós somos os filhos amados e que por vezes damos o quê? Tristeza. Jesus dava alegria ao Pai porque a vontade única, irmãos, exclusiva dele era fazer a vontade de Deus. Os interesses de Jesus, em primeiro lugar, eram os interesses do Pai, não era ouro e prata, não era bênção material, não era recurso financeiro. No Evangelho de João, capítulo 4, Jesus estava conversando com a samaritana, os discípulos chegaram e ofereceram comida a ele. Ele falou assim: olha, o meu alimento consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e terminar a sua obra. A prioridade para Jesus era os propósitos de Deus. Irmãos, isso significa que Deus me ama, mas se entristece comigo, ou seja, uma barreira se levanta no meu acesso a Deus, quando o meu principal alvo é o sucesso financeiro, quando a minha meta de vida é querer ficar rico, quando é só querer bênção material. Irmão, deixa eu falar uma coisa, o amor de Deus por nós, ele não muda, mas o prazer de Deus, o prazer dele por nós, vai depender da resposta que nós damos a esse amor, irmãos. É isso que essa palavra está dizendo. Jesus é o Filho amado que dá alegria. Isso significa que, infelizmente, Deus tem filhos amados que, por vezes, dão tristeza ao Pai. Que nosso objetivo, irmãos, em primeiro lugar, seja buscar a face do Senhor e não as suas mãos. Aí a nossa comunhão com Deus, irmãos, ela vai ser verdadeira. Aí Deus vai ter prazer e alegria na nossa vida. Eu não estou com isso, queridos, querendo dizer que é pecado você pedir um emprego, você pedir uma promoção, você querer uma vida melhor para você e para os seus filhos. Não é isso, irmãos. É questão de prioridades. Porque a nossa prioridade número 1 é o quê? É buscar o reino de Deus e a sua justiça. Essa é a nossa prioridade número 1. Então a gente precisa avaliar as nossas metas. O que a gente está querendo, sabe? O que a gente quer conquistar? No que eu gasto as minhas energias? Quais são os meus sonhos? Porque, irmãos, a gente respondendo isso, a gente vai dizer se nós somos um cidadão do céu que está caminhando nessa terra, ou se a gente é um cidadão da terra que está achando que vai para o céu. Os nossos interesses vão mostrar isso. E o pior, irmãos, é que aquilo que está ruim, sempre tem alguém que possa piorar, né? É o ditado popular que diz isso. Então vem aqueles caras que acham, né? Na realidade, muitos sabem que não podem fazer isso. Mas eles acham que podem manipular a bênção de Deus, sabe? Que eles podem administrar e manipular aquilo que Deus pode fazer pelas pessoas. E eles percebem esse tipo de interesse das pessoas por Deus e eles prendem as pessoas por isso. E eles amarram as pessoas, irmãos, com falsa promessa de riqueza. É o evangelho da barganha, sabe? O paralítico era colocado todos os dias ali, então os caras falam para as pessoas: olha, você tem que estar aqui todo dia com a gente, sendo fiel aqui, honrando aqui, dando tudo que você tem aqui. Não é princípio, irmãos, de liberalidade, que isso está na palavra, não é princípio de generosidade, não é princípio de constância, não, é questão de valores, irmãos. Falando o português claro, é extorsão mediante a fé. É isso que acontece. E aí tem que amarrar as pessoas, tem que laçar. É a segunda da prosperidade, é a terça dos patrão, a quarta do empregado, é a quinta do sei o que lá, a quinta da vitória. Aí tem a sexta da libertação, que tuas finanças podem estar sendo atacadas por casto de demônio, então por isso que você não vai para frente. E vão enrolando as pessoas nessa promessa de riqueza, e às vezes isso não acontece. E as pessoas saem frustradas com Deus.
saem decepcionadas com Deus, com aquilo, irmãos, que Deus nunca prometeu. Deus nunca prometeu, irmãos. Deus nunca prometeu isso. Eu vejo essas coisas, sabe, e os caras têm a pegada boa, né? Por exemplo, 2020, o ano da acessibilidade. 2020, o ano da unção dobrada. Mas a unção dobrada, pastor, não é a unção dobrada para servir, não é a unção dobrada para testemunhar, não é a unção dobrada para fazer o paralítico andar, não é a unção dobrada para amar as pessoas, não. É a unção dobrada para, ao invés de ter o carro, ter a picape. Ao invés de ter a casa própria, você não simplesmente vai ter a casa própria, mas vai ser no melhor condomínio da sua cidade. Porque Deus honra. Deus vai honrar a sua fé. Vou até parar de falar, que se depois alguém olhar pela internet, achar que eu estou pregando isso. E é dessa maneira, irmãos. Certa vez eu vi um vídeo, olha a argumentação do cidadão. Ele diz o seguinte: gente, Abraão foi rico. Certo ou errado? Amém? Foi. Davi foi rico. Amém? Ele está certo? Foi. Salomão foi rico. Ele está certo, irmãos? Amém, foi. Por que na minha vez eu tenho que ser pobre? Eu falei assim, ele está de brincadeira, cara. Ou é insanidade mental, cara, é muita má fé. E aí eu vou olhar lá, 700 mil visualizações. Assim, meu Deus, olha o estrago que esse cara faz com isso. E é seguido. E o pessoal gosta. E é legal. Como é que ficam as coisas, irmãos? Vendo isso, eu lembro da palavra do profeta Isaías. Diz assim: agora vá e escreva estas palavras, registre-as num livro, elas permanecerão até o fim dos tempos, como testemunha de que esse povo é rebelde e teimoso, e se recusa a ouvir a lei do Senhor. Aos profetas, não digam o que é certo, falem de coisas agradáveis, contem-nos mentiras, esqueçam a verdade, saiam do caminho estreito, parem de nos falar do Santo de Israel. As pessoas não querem mais ouvir a respeito do Santo de Israel, porque o Santo de Israel, como o nome diz, ele é santo, irmãos. Ele é santo e ele não vai se curvar a esse tipo de relacionamento, ele não vai se curvar a esse tipo de barganha, ele não vai estabelecer com a gente esse relacionamento, irmãos, daqueles que querem dobrá-lo para ter as coisas. Isso não vai acontecer. Não vai, irmãos. Deus é santo e ele zela pela sua glória. E não vai ver espaço para barganha. Digo mais uma vez, com todo o amor, eu desejo que Deus te prospere, muito, e muito mesmo, mas que esse não seja o seu alvo de vida. Que não seja nisso que você venha a gastar as suas forças, porque a sua prioridade é buscar o reino, é o reino do Senhor e a sua justiça. As pessoas, irmãos, estão entendendo errado. Quem promete riqueza em troca de adoração é o diabo. E ele tentou Jesus dessa maneira no deserto. A promessa de Deus para o seu povo, para todo o seu povo, é salvação e vida eterna. Amém? Coloque-se em pé no seu lugar, em nome de Jesus. Quer ser rico, irmãos? Ore a Deus para ser rico em amor, para ser rico no perdão,
para ser rico na compaixão, para ser rico em misericórdia. João capítulo 14, Jesus diz o seguinte: na casa do meu Pai há muitas moradas. Há uma morada na casa do Pai. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar lugar para vocês. E quando tudo estiver pronto, virei buscá-los, para que estejam sempre comigo aonde eu estiver. É Jesus liberando o nosso acesso ao Pai. Nós somos filhos, irmãos. João capítulo 1 diz que todos aqueles que creram e o aceitaram, receberam o direito de se tornarem filhos de Deus. Estes não nasceram segundo a ordem natural, nem resultado da paixão ou da vontade humana, mas nasceram de Deus. Acesso ao Pai. Nós fomos escolhidos, irmãos. Nós fomos perdoados pelo Senhor. Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados. Ele nos perdoou, é acesso ao Pai. E Ele diz, irmãos, que nós somos filhos amados, e que Ele quer sempre ter prazer na nossa vida. Louve ao Senhor